1 Pedro capítulo 1, versículo 13, que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus para cada um de nós. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós em todo o vosso procedimento, em vosso comportamento, em vossa mente, em vossa consciência. E é sobre comportamentos que nós vamos falar hoje, daqui a pouquinho. E continua o texto aqui dizendo: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A palavra santo significa particular, dedicado, separado. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, do vosso comportamento, da vossa maneira de ser que os vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus na cruz do Calvário, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, porém manifestado agora no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Aqui aquele texto de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 25, eu não vou ler todo, porque essa própria leitura aí é uma leitura até enfadonha e estranha, porque fala de genealogia, fala de gerações, fala de descendência, né? Falam de homens que geram seus filhos e assim sucessivamente. Fala de 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, desde Abraão até Jesus Cristo. E fala da genealogia de Jesus Cristo. E é meio estranho até, muitas vezes, ler esse texto. Mas muito nós temos falado e comentado, as pessoas que me acompanham no material que eu divulgo nas redes sociais ou nas reuniões presenciais, muito a gente fala sobre o poder do Evangelho, sobre o poder e a influência que ele tem na transformação da mente de uma pessoa, sobre o poder de influência que ele tem no comportamento das pessoas, sobre a influência que ele tem na transformação da consciência de uma pessoa. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que recebe o Evangelho por fé. E quando a gente lê esse texto aqui de Mateus e você vê a genealogia de Jesus, você vê ali que Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, depois a Judá, e de Judá, de Tamar a Pérez, Esrom, Aminadab, Nasson, você vê a sequência, né? Salmão, depois de Raabe a Boaz, né? E Boaz com Ruth gerou Obed, depois gerou a Davi, e vem a descendência agora dos reis. Davi gerou a Salomão, depois Urias, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás,
É meio enfadonho mesmo, né? Essas são as descendências, Ezequias, depois Manassés, Amon, a Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoque, Aquim, e assim vai, né? Eleazar, até chegar a Jacó, que gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Agora, o texto aqui diz assim: e Jacó gerou a José, Mateus capítulo 1, versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Nós estamos a 2 dias dessa comemoração do Natal, e de fato nós precisamos compreender o que é que se comemora no dia 25 de dezembro, que de fato ela não é a data judaica do nascimento do Messias, né? Ela é uma data que se estabeleceu por aproximações. Mas não é o caso aqui dessa teologia toda. O importante é que você precisa compreender o que é o nascimento de Cristo, né? E aqui o texto diz, de sorte que as gerações de Abraão a Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, depois do exílio da Babilônia até Cristo são 14. Tudo teologia. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: Maria, estando desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. E José, sendo justo, não querendo infamá-la, deixou-a secretamente. Depois José teve um sonho em que o anjo apareceu, dizendo para ele não temer em receber Maria como sua mulher, porque nela o que tinha sido gerado foi do Espírito Santo. Na verdade, o Filho de Deus foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria. Ela dará à luz e porás o nome desse menino de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados dele, para que se cumprisse a profecia, né? E José recebeu sua mulher, não a conheceu antes que Jesus nascesse. Mas o que tem a ver essas genealogias todas com comportamento? Na verdade, todas essas gerações, essas ascendências que você viu aí, que eu citei todos esses nomes, né? Todas essas gerações antes de Jesus, você fazendo uma investigação na Escritura, no que diz a Escritura, no que diz o Velho Testamento a respeito desses homens, né? Que são a ascendência de Jesus, a genealogia de Jesus, e as suas influências, e o conjunto de comportamentos que eles tiveram. Hoje, de fato, sobre comportamento, nós sabemos que existem muitas teorias de comportamento humano, que homens estudaram para ter uma ideia e um discernimento desse comportamento, como as pessoas se comportam, como elas são, por que elas se comportam dessa forma ou daquela outra. Por exemplo, existem pessoas esquisitas, com manias, com doenças comportamentais, com taras, com idiosincrasias, pessoas que creem, que não creem, enfim, pessoas com diversos tipos de comportamento, como você vê. E hoje, com o advento da internet e das mídias sociais, você vê o comportamento das pessoas e as manias, as taras, as loucuras, as doenças das pessoas, você vê instantaneamente, muitas vezes no ato, no fato, no momento em que elas estão acontecendo. Eu quero abordar aqui 3 teorias que estudam o comportamento humano, né? Mas que, de modo algum, elas são regras. Por exemplo, a teoria geneticista de Pavlov, que é uma teoria que fala da vida genética, da vida biológica, que os seres são condicionáveis, que a memória celular, que o DNA das pessoas, eles
transmitem certos comportamentos às gerações e às suas genealogias, a sua árvore genealógica. E eu acabei de ler aqui sobre a árvore genealógica de Cristo, de onde ele veio. Agora, qual o comportamento que essas pessoas, porque você sabe que Cristo foi um ser humano, eu digo ser humano, né, que esvaziou-se da sua deidade, esteve aqui entre nós, palmilhou entre nós, andou aqui com o comportamento perfeito. E ele era um homem como nós. Ele era um ser humano como nós. Apesar de ser Deus, ele teve um comportamento humano possível. Mas como teria um comportamento humano possível com uma genealogia que ele teve? Mas voltando aqui às teorias, então essa teoria da genética, ela fala que o DNA influencia no comportamento das pessoas. A árvore genealógica, os avós, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. A gente tem até aquele jargão popular que diz assim, tal pai, tal filho. Tudo tem a ver com a genética. Essa teoria afirma que as pessoas nascem com as propensões e os comportamentos que vêm dessa memória celular, do sangue, né, que é hereditário, biológico, genético, né? Por exemplo, se uma pessoa tem um comportamento com desvios mentais, com doenças, com esquizofrenias, né, com vícios, né? Então, com neuroses, loucuras, elas são tendentes a serem transmitidas a seus sucessores, seus filhos. Eles foram, assim também os filhos serão. Existe também a teoria psicológica, né, de Sigmund Freud, que viveu no século passado, que ele falava que o comportamento humano ele estava intimamente relacionado com o ambiente imediato em que a pessoa foi criada, com as relações familiares, com as relações de convívio, que as figuras relacionais elas influenciavam esse comportamento. Por exemplo, quero citar aqui, por exemplo, uma mãe dominadora, mandona, ditadora, tirana, né, com um pai fraco, né, poderia gerar em meninas com tendências distorcidas de sua própria feminilidade, pois a figura feminina que ela conheceu era uma figura muito mais forte, não era uma figura delicada ou com a sua feminilidade. Por outro lado, os homens, né? Filhos homens olhando o pai fraco, com tendências distorcidas, né? Eles viam aquele pai deformado, né? E eles ficavam filhos também deformados. Tudo influência dessa teoria supostamente psicológica aqui de Sigmund Freud, que ela explica o comportamento humano a partir desse ambiente, né? Nas relações de casa, olho no olho, nas relações de marido e mulher, nas relações de mesa, nas relações de dia a dia que você tem, você que está me ouvindo, que isso também influenciaria esse comportamento. Ainda tem a teoria sociológica, né, do marxismo, que as influências de comportamento elas se dão pelo ambiente social em que a pessoa foi criada, né? Gerada a economia, trabalho, dinheiro, capital, enfim. Aquele que nasceu supostamente na favela, né, vendo ódio, brigas e desgraças na luta por sobrevivência do dia a dia, que elas influenciariam no comportamento.
as relações esmagadoras, né, que se estabelecem nos ambientes sociais, eles também influenciariam a pessoa a um comportamento violento e amargurado, enfim, tudo que você vê hoje no dia a dia. É claro que todas essas teorias, tanto essa sociológica, psicológica ou genética, são teorias que elas têm suas verdades nela, mas ela também tem as suas próprias contradições dentro delas. Alguém viciado tem propensão genética em gerar filhos e descendentes viciados, né? Um lar doente, onde as relações psicológicas são fragmentadas, também pode impactar profundamente os filhos. E um ambiente social que não favorece o desenvolvimento do ser humano, em que a pessoa viva sem dignidade, pode ter sua influência. Mas tudo isso está longe de explicar o que acontece no coração humano. Muitas pessoas quebram esses padrões. Por exemplo, é possível você ver uma pessoa que geneticamente teve pais loucos e doentes, mas que quebraram aquele padrão e são pessoas formidáveis, são pessoas incríveis. É possível também pessoas nascerem em lares adoecidos psicologicamente e se tornarem pessoas sadias. Agora, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que em lares sadios ficaram pessoas totalmente desviadas de comportamento em relação àquilo que eles aprenderam em seus lares. Você vê também pessoas criadas em ambientes dignos, né, socialmente. Por exemplo, criados no melhor do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, mas são traficantes, que estão envolvidos com droga, com ilícitos. Mas você pode ver pessoas vindo das favelas, pessoas com caráter, pessoas boas. Então, qualquer teoria que se levante tem os seus prós e seus contras. São provadas, mas não são verdades estabelecidas. Agora, falamos dessas teorias, dessas 3 teorias de comportamento. Mas o que tem a ver isso com a genealogia de Cristo? Na verdade, se você pesquisar a Bíblia, você vai ver que não existiu uma genealogia tão esquisita como a de Jesus, de pessoas tão complicadas, que nasceram dessa árvore genealógica que acabou em Cristo, como eu li há pouco. É uma ascendência de gente torta. Se dependesse das 3 teorias do comportamento, Jesus não seria o que foi. Jesus não seria um ser humano com um comportamento perfeito. Jesus não seria um exemplo de vida. Não seria, como diz o texto de João, não seria graça e verdade. E nós vimos a sua glória, a glória de Deus nele. Todo o caráter da bondade de Deus e do amor de Deus estavam sobre ele. Tudo estava sobre ele. E ele teve um comportamento excepcional. É um exemplo de vida. Ele é a própria boa notícia, o próprio evangelho. Jesus não seria assim se você dependesse da geração de Tamar, que gerou de seu sogro. Gerou de seu sogro. De Raabe, que está na genealogia de Jesus, que era uma prostituta. Sem moralidade, sem história, sem memória psicológica forte. Uma mulher objeto durante anos. Mas entrou na genealogia de Jesus porque entrou na genealogia do Salvador do mundo. Só comportamentos tortos. E os reis, o grande rei de Israel, que foi Davi, foi um rei que adulterou com a mulher de um seu soldado. Depois ele ficou com essa mulher, matou o marido da mulher para ficar com ela.
tudo nessa genealogia. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Adulterou, matou, gerou a Salomão, o homem que se corrompeu com mais de 1000 mulheres, se perverteu durante anos. Roboão, outro rei, dividiu o império. Manassés foi o pior rei que Israel teve. Praticou magia negra, ofereceu seus filhos no altar, queimou seus filhos, fazia magia negra, invocava forças ocultas. O rei mais perverso. Então são inúmeros elementos de complicação nessa genealogia. Jesus não poderia ser o que foi. Jesus de fato não poderia ser o que foi. Se fosse hoje, para Maria poder ser mãe de Jesus, teria que quebrar todas as maldições do passado, de seus ancestrais. Agora, Maria, na esperança de um Salvador do mundo, a esperança do Messias, ela não seria um instrumento de Deus, mas Maria tinha um coração limpo, Maria tinha um coração puro, tinha um coração voltado a Deus, e foi visitada pelo anjo que lhe disse: a sombra do Espírito Santo te envolverá, e você vai gerar pelo Espírito Santo. Você terá as relações com a eternidade, porque o Filho de Deus será gerado no teu útero. Você terá relações com a história, porque você também faz parte da genealogia de Jesus. Maria recebeu aquela palavra e disse: eis aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra do Senhor. Não importa quem você foi, não importa quem foi seus pais, não importa a influência que você recebeu na vida, seja ela genética, social, psicológica. Se hoje você abrir o seu coração e dizer: eis aqui está o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nós podemos ver hoje, como eu disse, através das mídias sociais, muitas pessoas que carregam esses karmas da vida, com medo, com os desvios de personalidade. Seus descendentes eram assim, vivendo sem noção do que fazer, sem poder de decisão, e que decisão tomar diante dos fatos que envolvem suas vidas. Olha, meu querido, você que está ouvindo, Jesus pôde sair dessa ascendência complicada e pôde descender desse tipo de gente e vir ao mundo e ser santo. Então eu também posso. Então você também pode. Você também pode vir e ter a descendência que você tiver. Se você disser: está aqui teu servo, faça em mim conforme a tua palavra. Não interessa as influências psicológicas, genéticas e sociais. Não importa as tuas raízes, nem a doença que houve na sua casa, na sua descendência. Há poder de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para levar as suas enfermidades, te lavar e libertar dos fúteis procedimentos que os vossos pais legaram. Como o texto que eu li em 1 João capítulo 1, a partir aqui do versículo 13.
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Espere na graça que está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que você tinha anteriormente na sua ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, torne santo também em todo o vosso procedimento, assim é o Evangelho. Porque está escrito, sede santos, dedicados, separados, especiais, porque eu sou santo. Ora, se você invoca aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, se porte com temor durante o tempo da sua peregrinação nessa terra, que é de 70, 80, 90, uns mais, outros menos, uns duram mais, outros menos, nessa peregrinação. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa de bem nessa sociedade, você pode fazer o bem para essa sociedade. Saiba que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que você foi resgatado do fútil procedimento que os teus pais, que a tua genealogia, que a tua descendência legou. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem defeito, o cordeiro imolado de Deus antes da fundação do mundo. Sangue de Cristo, com efeito conhecido antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de todos nós. E que por meio dele você tem fé, o qual ele ressuscitou dentre os mortos a Jesus, de sorte que a sua fé, a sua esperança esteja em Deus. Purifique a sua alma pela obediência à verdade, tendo em vista um amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é a palavra que foi evangelizada a nós. É pelo sangue de Jesus. Não sabemos quem foi seu pai, suas doenças, suas paranoias, seu ambiente social em tudo. Mas saiba que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há cargas genéticas, há cargas psicológicas, há influências, mas e daí? Pelo sangue de Jesus, há um milagre que nem Pavlov, nem Freud e nem Marx podem explicar. Através do Evangelho, através do poder de Deus, Jesus pôde ascender dessa gente toda e ser o que foi, aquilo que Jesus foi. Aqui nessa terra eu posso ser, você pode ser, de famílias doentes. Pode alguém sair com mente e sanidade e o Espírito e a palavra de Jesus. Deus pode tirar de ambientes sociais mais estranhos alguém de bem. Esse é o poder do Evangelho, o poder de transformação do Evangelho. Muitos poderão ficar perplexos quando você, assim como Maria, no Natal, ficou grávida de Jesus. Você pode ficar grávido dessa nova vida, da vida do Evangelho, através de um coração gerado pelo Espírito Santo. Apenas aceitando que Deus faça a sua vontade dentro de você. Esse é um começo de uma nova vida. Abra-se para a palavra, abra-se para o Espírito, abra-se para a vontade de Deus. Ele te encherá a sua mente com a sua palavra, com seu poder. Você não precisa ser escravo da genética, da sociologia e da psicanálise. Jesus faz
algo novo renascer no nosso coração. E arrebenta prisões. E rompe comportamentos novos dentro de nós e atitudes novas. Desperte para uma maneira de amar e se entregar pelo poder do nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aquele que está ouvindo agora, que receba essa palavra no seu coração, que receba o amor de Deus no seu coração, que todas as influências da genética, da sociologia, dos ambientes, da psicologia, que influenciaram essas pessoas, elas podem ser quebrados agora pelo poder que o Evangelho tem, pelo poder que a palavra de Deus tem. Que tu alcance cada um deles agora e que traga paz no coração dessas pessoas que estão ouvindo, em nome de Jesus. Nós cremos e que nós sejamos libertos do fútil procedimento que a nossa descendência, a nossa árvore genealógica trouxe até nós. Através do Evangelho, agora nós profetizamos isso na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos? Amém?